Hoje vamos revisitar 4 casos de crianças que cometeram o pior crime possível. Antes de começarmos, agradeço a todos os membros deste canal cujos nomes aparecem na tela. Obrigado pelo apoio. Quem quiser ser membro do canal, confira os detalhes na descrição. Agora vamos ao primeiro caso, que é da Inglaterra de 1830. Em 1831, a Inglaterra estava à beira de uma nova era, marcada pela industrialização, reforma social e o início da era vitoriana. Mas neste ano em particular, o rei William IV estava no trono inglês. A Revolução Industrial estava a todo vapor, com inovações e avanços tecnológicos que estavam remodelando a paisagem. Máquinas a vapor, mineração de carvão e a indústria têxtil impulsionavam o crescimento econômico do país. Para muitos, esses avanços técnicos pareciam distantes do cotidiano. Nas aldeias inglesas, a pobreza era constante e profundamente enraizada para muitos. Os pobres rurais enfrentavam muitos desafios, como acesso limitado à educação, saúde e emprego. Muitos aldeões viviam da agricultura, mas sua imprevisibilidade frequentemente dificultava a sobrevivência em períodos de escassez. Os atos de cercamento foram leis inglesas que permitiram a privatização de terras comuns. Isso aumentou a eficiência agrícola, mas prejudicou os mais pobres, pois muitos trabalhadores rurais perderam acesso às terras. Assim, os empobrecidos foram obrigados a trabalhar em condições difíceis e com salários muito baixos nos campos dos grandes proprietários. A vida em muitas aldeias era difícil e insalubre, com casas lotadas e sem amenidades básicas. A assistência aos muito pobres era limitada, e quem caía na pobreza podia sofrer penalidades severas, como a temida casa de trabalho, último recurso para os destituídos. Em 1830, a vida dos pobres nas aldeias inglesas era difícil, com poucas oportunidades e luta constante pela sobrevivência. E foi em uma dessas aldeias, no condado inglês de Kent, que no dia 4 de março de 1831, um menino brilhante e amigável de 9 anos, chamado Richard Taylor, embarcou em uma jornada de sua casa em Strode, para Aylesford, uma distância de cerca de 9 milhas. O menino, muito inteligente para a idade, estava encarregado de buscar a mesada semanal da paróquia do pai, totalizando 9 shillings. A mesada paroquial semanal, chamada assistência externa ou aos pobres, era auxílio financeiro dado por paróquia ou governo local a pessoas e famílias carentes. Essa mesada visava ajudar desamparados, idosos, pessoas com deficiência e famílias em dificuldade financeira a cobrir despesas básicas como alimentação, vestuário e abrigo. O valor da mesada poderia variar dependendo dos recursos e políticas da paróquia local, mas geralmente era modesto e projetado para fornecer um nível de subsistência de apoio àqueles que não podiam se sustentar. O pai de Richard Taylor recebeu a mesada. Apesar de trabalhar fazendo velas, sua família era muito pobre. Vestido com um chapéu de sudoeste, um lenço listrado, elegantemente enrolado em volta do pescoço, uma jaqueta azul, calças marrons e sapatos com meias, ele era a imagem da inocência juvenil, embora sua vestimenta refletisse inconfundivelmente sua origem humilde. Antes de partir, o jovem Richard, ansioso, pediu ao pai uma faca emprestada para fazer um arco e flecha ao voltar de Aylesford. Um menino de 9 anos queria transformar sua tarefa semanal em uma aventura com um simples pedido. O pai concordou e deu ao filho uma faca. A viagem de Richard para Aylesford foi, como de costume, tranquila e familiar. Ao chegar ao seu destino, ele foi recebido pelo Sr. Cuthbert, o oficial de assistência da paróquia, que lhe entregou as preciosas 9 shillings, uma soma que tinha um significado imenso para o modesto sustento de sua família. O pai de Richard tinha sido diligente em transmitir lições práticas ao seu filho, não apenas sobre a importância da mesada semanal, mas também sobre como protegê-la discretamente. O jovem Richard, símbolo de inocência e engenhosidade, assimilou esses ensinamentos com ingenuidade infantil e atenção aos detalhes incomum para sua idade. Ele havia criado um método infalível para garantir a segurança das moedas de prata. Cuidadosamente, ele guardou o dinheiro em uma pequena bolsa, não muito maior que a palma de sua mão. Essa não era uma bolsa comum.
Era uma salvaguarda contra qualquer infortúnio potencial que pudesse ocorrer em sua jornada de volta para casa. O toque final nessa arrumação era uma luva que ele usava, uma peça de roupa simples transformada no guardião dessa carga preciosa. Ele escondeu a bolsa na luva, tornando-a protegida de olhares curiosos. Esse ritual era seguido por ele semanalmente, pois sabia que 9 shillings eram essenciais para sua família. Richard geralmente voltava para casa por volta das 3 da tarde. Era um momento ansiosamente aguardado pela família, especialmente pelo pai de Richard, que sempre se sentia aliviado ao ver que seu filho havia retornado em segurança para casa, com os 9 shillings, uma pequena soma, mas muito importante para o Sr. Taylor. No entanto, neste dia específico, 3 horas chegaram e passaram, e Richard não havia retornado. Isso era estranho, pois ele geralmente era tão confiável conforme as horas passavam. Seu pai era tomado por uma crescente sensação de inquietação. Era mais do que mera preocupação. Um medo perturbador havia se apoderado dele. Na manhã seguinte, essa preocupação inicial havia se transformado em algo mais profundo. Um medo que se agarrava a cada pensamento de seu pai e não soltava sua presa. A cada momento, sua apreensão aumentava, forçando-o a embarcar em uma jornada para Aylesford para descobrir o que aconteceu com seu filho. Quando em Aylesford, o Sr. Taylor falou com o Sr. Cutworth, o oficial de alívio da paróquia, que confirmou que o jovem Richard realmente havia coletado o dinheiro. O Sr. Cutworth acrescentou que o menino parecia estar de bom humor. O Sr. Taylor refez o caminho de volta para Stroud, procurando sinais de seu filho. Com a notícia do desaparecimento do menino, os aldeões se uniram à busca, mas mesmo procurando o dia todo, não acharam sinal de Richard. O jovem menino aparentemente havia desaparecido. Era um mistério desconcertante, e logo a história de Richard Taylor era comentada não só nas aldeias vizinhas, mas também em Rochester e Maidstone, ambas como Stroud, às margens do rio Medway. Mas foi em Stroud que o desaparecimento foi mais sentido. Uma pesada nuvem de incerteza desceu, lançando uma sombra duradoura e ameaçadora sobre a aldeia, enquanto a comunidade ficou procurando a resposta para o que havia acontecido com o jovem Richard Taylor. Semanas se passaram sem notícias do menino. Isso foi até o dia 11 de maio, mais de 2 meses desde o desaparecimento de Richard, que a arrepiante verdade sobre seu destino foi descoberta. Um homem chamado Sr. Izzard, que estava caminhando por um caminho sinuoso em uma área florestal, deparou-se com uma cena de partir o coração. O corpo sem vida de um menino jazia em uma vala, descartado e esquecido. A luva da criança foi brutalmente cortada da mão esquerda e suas roupas estavam desalinhadas, como se tivesse lutado ferozmente. O estado de decomposição tornou impossível determinar a causa da morte, mas as manchas de sangue nas roupas contavam uma história horrível. Ficou claro que ele teve um fim terrível, sendo vítima de um crime brutal. Próximo ao corpo havia uma faca de mão com chifre branco enferrujada, aparentando ser a arma usada no crime. As autoridades foram contatadas e o corpo foi levado para Rochester, onde foi examinado pelo Dr. Edward Seaton e Dr. Bryant. Eles logo constataram que o menino sucumbiu a uma ferida que alguém havia infligido em sua garganta, usando um instrumento pontiagudo, a marca ainda muito evidente. O legista, posteriormente, descartou a possibilidade de isso ter sido auto-infligido pelo falecido. Conforme as evidências eram coletadas, o magistrado ordenou a prisão de um homem chamado Sr. Bell e seus 2 filhos, John Bird Bell e James Bell, com 14 e 11 anos. Eles residiam no asilo próximo, não muito longe do local isolado onde o corpo foi encontrado. A faca achada na cena foi identificada como de John Bird Bell e era uma evidência importante que o implicava no crime. A investigação seguiu sob o olhar atento dos magistrados em Rochester e, com o desenrolar, as evidências apontavam cada vez mais os 2 meninos como prováveis autores da ação. Nesse processo, o corpo de Richard Taylor foi exumado para análise detalhada. John e James Bell foram então levados ao cemitério para observar a macabra operação, enquanto John mantinha um silêncio assustador. Sem hesitar, James cooperou com os investigadores. Com medo e determinação, ele vasculhou os bolsos da roupa do menino morto. Seus dedos trêmulos acharam uma faca, que não era só um relicário macabro de seu ato. Era uma faca que o pai de Richard lhe dera no dia em que desapareceu.
Apesar de já ter sido descoberta, decidiram enterrar a faca com Richard. Ficou claro para os investigadores que o roubo havia sido o motivo do garoto para cometer um ato tão terrível. Mas a história completa ainda estava por ser revelada. James, o irmão mais novo, já não suportava o peso dos segredos sombrios. Em confissão, ele revelou que ele e John tinham intenções assassinas contra a vítima há algum tempo. Eles observaram pacientemente e aprenderam com as frequentes viagens de Richard entre Stroud e Aylesford. Seu perverso plano finalmente se desenrolou no 4 de março, quando John emboscou o jovem Richard na floresta, enquanto James ficava de vigia. Após o ato terrível, John deu a James parte do dinheiro roubado, selando o pacto sinistro. James Bell foi solto enquanto seu irmão John foi preso e acusado de assassinato. O julgamento começou em Maidstone Assizes, em 29 de julho de 1831. Quando o juiz perguntou como se declarava, John respondeu alto e firme, inocente. O pai do menino falecido contou ao tribunal como seu filho ia toda semana a Aylesford para coletar a mesada paroquial semanal, uma soma de 8 ou 9 shillings. O Sr. Taylor disse que normalmente sua filha de 7 anos acompanhava o menino, mas naquele dia seu filho foi sozinho. Taylor ficou muito emocionado durante o depoimento e chegou a desmaiar de tão abalado. Após se recompor, ele relatou ao tribunal ter sido levado ao local onde o Sr. Izzard achou o corpo da criança. Embora o rosto fosse irreconhecível, reconheceu a faca que emprestara ao filho em 4 de março e confirmou que as roupas eram as mesmas que o filho usava. Ele continuou a dizer que seu filho era um menino cheio de espírito e teria tentado bravamente se defender. Uma testemunha chamada Henry Lewington, que era um oficial de mandado a bordo do navio de Sua Majestade, o Warrior, baseado no estaleiro em Chatham, contou ao tribunal que no dia em que Richard Taylor desapareceu, ele viu o menino caminhando em direção a Aylesford. Por volta das 10 da manhã, ele disse que acompanhou parte do trajeto com ele. À tarde, ele o viu de novo, agora caminhando com o réu e seu irmão. Ele disse que os viu pela última vez perto do Bell Public House. Ele disse que, ao saber do desaparecimento de Richard Taylor, aconselhou o pai sobre o que viu. Ele também auxiliou na busca. O Sr. Lewington disse que, durante a busca, encontrou o réu e seu irmão, e quando perguntou sobre o paradeiro dos meninos, John Bird informou que eles só haviam caminhado juntos até o campo de nabo, e a última vez que viram o jovem Richard, ele estava indo pela estrada Benham. A Sra. Jones, que vivia perto de Benham Common, também viu os meninos juntos. O policial Charles Patterson informou ao tribunal que, quando estava escoltando o réu para a prisão de Maidstone, ele reconheceu a declaração de seu irmão como verdadeira e indicou um lago próximo onde ele havia lavado as mãos do sangue da vítima a caminho de casa após cometer o terrível ato. Ele disse que John também apontou para a entrada que levava ao local do assassinato, dizendo: "Foi ali que eu matei o pobre menino", e acrescentou: "Ele está melhor do que eu agora." "Você não acha que ele está, senhor?" Uma observação com a qual o policial concordou. O policial afirmou que depois John Bell deu uma descrição mais detalhada das circunstâncias do assassinato. Ele explicou que havia encontrado o falecido a caminho de casa e entrou em conversa com ele, persuadiu o menino a entrar na floresta e, após levá-lo por várias reviravoltas, ambos se sentaram. Ele alegou que havia perdido o caminho e o menino, angustiado, sem saber como sair, começou a chorar. Foi nesse momento que ele avançou sobre ele, esfaqueando-o na garganta. Ele teve alguma dificuldade em localizar o dinheiro, mas eventualmente o encontrou na mão esquerda do menino, de onde o recuperou. Ele mencionou que a soma consistia em 3 meias coroas, um shilling e um sixpence, com as 2 últimas moedas dadas a seu irmão. Ele expressou ainda o desejo de que seu irmão testemunhasse sua execução, acreditando que isso serviria como um aviso para ele, aparentemente totalmente ciente do grave crime que havia cometido e que um enforcamento poderia possivelmente esperá-lo. John Railton, um draper de Rochester, disse ao tribunal que lembrava do réu entrando em sua loja e pedindo troco para meia coroa. Ele disse que isso foi depois que o menino Taylor havia desaparecido. Após as últimas testemunhas apresentarem provas, o juiz Gazeley se voltou para o júri e explicou que decidir o destino do jovem John Bird Bell exigiria toda a sua atenção e consideração.
No entanto, o júri não deixou o banco do júri e, após apenas alguns momentos, retornou com o veredicto de culpado. No entanto, recomendaram misericórdia ao menino por sua extrema juventude e pela forma não convencional como foi criado. O juiz, no entanto, voltou-se para o jovem réu e o condenou à morte por enforcamento. Ele foi levado de volta à cela na prisão de Maidstone, onde perdeu a audácia mostrada no tribunal e chorou abertamente. Sua mãe o visitou no dia seguinte e ele a culpou por seus problemas. Mais tarde, após o sermão condenatório do capelão, John fez uma confissão completa. Seu relato era semelhante ao do julgamento, mas trazia detalhes angustiantes sobre as ações da vítima antes do assassinato. Ele compartilhou que quando se aproximou do jovem Richard Taylor com uma faca na mão, o menino aterrorizado, percebendo sua intenção assassina, caiu de joelhos, oferecendo todo o dinheiro que tinha, sua faca, seu boné e qualquer outra coisa que pudesse fornecer. Ele prometeu lealdade eterna e jurou nunca revelar o incidente se sua vida fosse poupada. Mesmo assim, esses apelos não surtiram efeito, e sem falar nada, John afirmou que o matou. Às 11h30 do dia seguinte, que era uma segunda-feira, o sino da prisão tocou solenemente, sinalizando os preparativos para a execução. Após a conclusão do procedimento de amarração, o menino condenado, acompanhado pelo capelão, caminhou resolutamente para a forca. Enquanto ele estava na plataforma, ele olhou ao redor com olhos inabaláveis, sua tez inalterada. Ele olhou para frente e declarou em uma voz firme e audível: Senhor, tenha piedade de nós. Ore, gracioso Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Quem testemunhar isso, cuidado com o meu exemplo. Quando perguntado se tinha alguma palavra final, ele repetiu a mesma oração e acrescentou: Senhor, tenha piedade da minha alma perturbada. A alavanca foi então puxada, e diante de 8.000 pessoas, John Bird Bell foi enforcado. Seu corpo foi então entregue a cirurgiões de Rochester para dissecção. Quando morreu, ele tinha 14 anos. Para o próximo caso, vamos para a Espanha dos anos 60. Piedad Martínez de la Aguila nasceu em 1953 em uma pequena aldeia na província de Múrcia, no sudeste da Espanha. Ela tinha 2 irmãos mais velhos, José Antônio e Manuel. Seu pai, chamado Andrés, vinha de uma humilde família rural e, como muitos homens da aldeia, trabalhava em uma fazenda local. Ele trabalhava muito, mas os salários eram baixos e, mesmo dedicado, nunca sobrava para pequenos mimos à família. Antônia, sua esposa, cuidava da casa e das crianças. Alguns vizinhos mudaram-se para cidades espanholas maiores, e Antônia se perguntava se isso também lhes daria uma casa maior, melhor padrão de vida e mais oportunidades para os filhos. Ela sabia que seus 2 filhos e sua filha estavam felizes na vila, brincando com amigos na praça e nos muitos campos ao redor. Na época, havia um boom de construção na Espanha porque o governo começou a construir muitas moradias sociais. Essas propriedades eram oferecidas para compra ou aluguel a preços bem acessíveis. Algumas das casas foram construídas no bairro Del Carmen de Múrcia, uma cidade no sudeste da Espanha, famosa por sua arquitetura, grandes praças e belos jardins. Também era a cidade mais próxima da vila onde a família Martínez de la Aguila morava. Muitas fábricas estavam abrindo e muitas pessoas de áreas rurais estavam chegando para aproveitar as crescentes oportunidades de trabalho. Andrés foi oferecido um cargo para treinar e se tornar um pedreiro e ajudar na construção das muitas casas necessárias para os trabalhadores e suas famílias que estariam chegando na cidade. Sua esposa, Antônia, estava animada com isso. Ela estava muito feliz em começar uma nova vida e, embora estivesse um pouco preocupada que sua filha Pierre pudesse sentir falta de seus amigos, ela acreditava que viver em Mércia significaria que no futuro todos os seus filhos seriam capazes de encontrar empregos melhores remunerados, especialmente à medida que mais indústrias estavam abrindo na área e a Espanha estava se industrializando mais. No entanto, a situação da família piorou quando, nos anos seguintes, Antonia teve mais 7 filhos. Apesar dos melhores salários de seu marido, seu salário não era suficiente para sustentar sua grande família.
Os filhos mais velhos aprenderam a ler e escrever, mas tiveram que abandonar os estudos para trabalhar e ajudar nas necessidades financeiras da família. José Antônio, de 16 anos, que era o filho mais velho, seguiu os passos de seu pai e conseguiu uma posição como aprendiz de pedreiro, enquanto seu irmão Manuel, de 14 anos, encontrou um emprego como metalúrgico. Piedade agora tinha 12 anos e sempre gostou de brincar nos bairros, mas agora com tantos irmãos e ela sendo a filha mais velha. Sua mãe contava com ela para ajudar a cuidar dos mais novos. Ela não apenas alimentava, trocava e vestia seus irmãos e irmãs menores, mas também tinha que limpar a casa, lavar a roupa e ajudar a preparar as refeições. Se isso não fosse suficiente, dela se esperava ganhar um pouco mais para a família, então encontrou um emprego de meio período polindo peças de motocicleta. Às vezes, seu irmão Jesus, de 10 anos, e sua irmã Cristina, de 8 anos, a ajudavam nessa empreitada. Sua mãe vendia comida nas ruas, mas no início de 1965 estava grávida de 6 meses. A linda casa que eles uma vez tiveram agora estava superlotada com crianças e peças de motocicleta e suas condições de vida haviam deteriorado drasticamente. Na época, a Espanha vivia uma grande transformação política e social sob o governo do general Francisco Franco, no poder desde o fim da Guerra Civil Espanhola, em 1939. O país estava isolado internacionalmente e enfrentava desafios econômicos devido a políticas autocráticas e pouco investimento estrangeiro. No entanto, o país estava passando por uma mudança gradual em direção a uma sociedade mais liberal e aberta. A industrialização modernizou várias cidades e a Espanha passou a receber visitantes estrangeiros, principalmente da Europa. A indústria do turismo começou a florescer, especialmente ao longo da costa do Mediterrâneo. Apesar desse progresso, o país ainda era caracterizado como um de repressão política. O regime de Franco controlava rigidamente a mídia e concedia uma liberdade de expressão muito limitada. A oposição era suprimida e vozes discordantes sofriam censura e perseguição. No 4 de dezembro de 1965, a família Martínez del Aguilar presenciou uma tragédia, quando Maria Carmen, a filha mais nova com apenas 9 meses de idade, morreu sob circunstâncias misteriosas. O médico da Previdência Social diagnosticou a causa da morte como meningite. Esta não foi a primeira perda da família, pois 5 anos antes, um bebê de 2 meses também sucumbiu à mesma doença. 5 dias depois, em 9 de dezembro, o segundo filho mais novo, Mariano, de 2 anos, faleceu repentinamente. Novamente, o médico diagnosticou meningite. As suspeitas começaram a surgir quando 5 dias depois, Fuenzanta, de 4 anos, morreu. O médico da família se recusou a assinar os atestados de óbito e alertou o tribunal e o gabinete de saúde sobre mortes incomuns. 3 crianças morrem em 2 semanas. Preocupações raciais. Os vizinhos ficaram ansiosos, temendo que a família pudesse estar afetada por uma doença contagiosa ou que um estranho vírus estivesse sendo transmitido de um irmão para outro. Consequentemente, eles começaram a se distanciar da família. As autoridades agiram rapidamente e enviaram a família Martínez del Aguilar para o Hospital Provincial de Múrcia. Inicialmente, pensou-se que as crianças poderiam ter morrido de intolerância alimentar, mas após realizar vários testes, os médicos confirmaram que não encontraram nada em comum e a família foi autorizada a voltar para casa a tempo para o Natal. Porém, 2 semanas depois, em 4 de janeiro de 1966, o filho mais novo, Andreas, de 5 anos, adoeceu e morreu. 4 dos filhos de Martínez del Aguilar morreram em menos de um mês, um do outro, e todos pareciam estar em boa saúde antes de sua morte repentina. As mortes tinham um padrão estranho. As crianças morriam em ordem crescente de idade, todas com os mesmos sintomas. Os corpos exibiam erupções cutâneas desagradáveis e manchas que escureciam como hematomas. Elas também desenvolviam manchas roxas. Isso era acompanhado por febre seguida de desmaios e fortes convulsões. Então elas morriam. Ainda sem saber o que estava causando essas mortes estranhas e trágicas, os médicos em Múrcia removeram os órgãos internos de Andreas e Fuenzanta e os enviaram para Madrid para análise no Instituto Nacional de Saúde.
Nenhum vírus foi detectado aqui, então os órgãos foram enviados ao Instituto de Toxicologia. Depois, os corpos dos 4 filhos foram exumados. O relatório de toxicologia confirmou que, sem dúvida, todas as crianças foram envenenadas. Havia vestígios de diclorodifeniltricloretano e cianeto de potássio. Na Universidade de Mércia, médicos realizaram um experimento com 21 porquinhos da Índia e cachorros. Eles queriam determinar quanto do veneno era necessário para matar alguém, pois não tinham certeza se as vítimas haviam ingerido o veneno de alguma forma sem saber, ou se ele havia sido dado a elas de propósito. Após os experimentos, concluíram que as crianças foram deliberadamente envenenadas. Depois, enviaram as descobertas para a Brigada de Investigação Criminal. Os primeiros suspeitos, logicamente, foram os pais. Andrés Martínez de la Guila e sua esposa Antônia foram presos. Antônia estava em estágio avançado de gravidez e, por isso, foi mantida na ala de maternidade do Hospital Provincial San Juan de Dios, enquanto seu marido passava por uma avaliação de saúde mental no Centro Psiquiátrico El Palma. A notícia da morte das crianças logo se espalhou por toda a Espanha, despertando o interesse de uma publicação semanal chamada El Caso. Esta revista, conhecida por sua cobertura de ocorrências estranhas e mistérios, enviou um jornalista para entrevistar as crianças Martínez de la Guila. Todas as crianças receberam uma cama no hospital para serem cuidadas pela mãe e observadas pela polícia e equipe médica. O padre local também visitava com frequência. O mais jovem Manolo, de 6 anos, disse ao jornalista acreditar que seria o próximo a morrer, pois as mortes ocorriam em ordem crescente. Na tentativa de consolar o pequeno menino, o jornalista garantiu a ele que isso não aconteceria. O repórter observou que Piedad não se envolveu realmente com ele. Ela exibiu um estranho senso de calma, aparentemente esperando sem medo pela sua vez de ser lamentada. Mas os jornalistas informaram a polícia e eles se perguntaram se ela poderia ter sido responsável por matar seus irmãos. Ela tinha sido encarregada de cuidar dos pequenos quando seus pais estavam fora de casa trabalhando, e o inspetor elaborou um plano para ver se esse poderia ser o caso. Ele a convidou para um bar e, em meio a uma conversa descontraída, fingiu jogar uma bola de cloro no copo de leite dela. Ela inicialmente se divertiu, mas Piedad rapidamente ficou irritada e o impediu de continuar. O inspetor insistiu persistentemente para que ela bebesse, mas ela recusou-se veementemente. Naquele momento, ele a confrontou, dizendo que ela sabia o dano que tais ações causariam, lembrando o que ela fez com seus irmãos e irmãs. Sob pressão, Piedad confessou que admitiu ter matado todos os 4 irmãos, mas insistiu que os 3 primeiros foram a pedido de sua mãe, enquanto o último foi um ato impulsivo dela mesma. Ela detalhou seu método de fazer veneno misturando comprimidos para limpar metais de peças de motocicleta com veneno de rato. A mistura letal era colocada em um copo de leite, consumido pelas crianças sem saber. Essa combinação tóxica causou morte rápida, explicando por que as crianças morreram em até meia hora após adoecerem. Ao ser internada no hospital psiquiátrico, ela relatou 5 versões diferentes do ocorrido, cada uma mais contraditória que a anterior. Ela insistiu em acusar a mãe de ser a responsável. Ela sempre falava calmamente e claramente, olhando para os oficiais de uma maneira que os fazia sentir que uma garota tão doce certamente não seria capaz de fazer algo tão terrível. Embora parecesse uma garota normal aos médicos, ela estava perplexa e totalmente ciente do que havia feito e das consequências devastadoras de suas ações. As autoridades acreditavam que ela havia envenenado seus irmãos de maneira calculista e maliciosa. No entanto, tanto a polícia quanto os profissionais médicos não conseguiram entender como uma garota tão jovem, que possuía apenas educação básica, conseguiu descobrir o potencial letal de produtos domésticos. As autoridades duvidaram do relato de Piedad e seguiram investigando. Eventualmente, eles estabeleceram que ela havia agido de forma independente. Ao confessar que sua mãe não sabia de suas ações, ela contou como ficou sobrecarregada ao cuidar dos irmãos. Ela, como filha mais velha, era esperada ficar em casa enquanto os pais e irmãos trabalhavam.
Piedade recorreu ao envenenamento dos mais jovens, pois eles exigiam mais atenção. Ela pretendia eliminar todos eles, na esperança de ter a liberdade para poder brincar com seus amigos. Quando a revista El Caso escreveu seu artigo sobre Piedade e os envenenamentos, eles tiveram vendas recordes, vendendo centenas de milhares de cópias. O jornalista incluiu a linha: podemos nos encontrar diante de uma menina de cinismo extraordinário ou tranquilidade surpreendente. Ele continuou a descrevê-la como estranha, irônica e astuta. Mas os jornalistas também escreveram que ele acreditava que Piedade era o único autor das 4 mortes. Por ser menor de idade, Piedade não pôde ser acusado formalmente e ficou sob custódia do Tribunal de Proteção ao Menor. Ela encontrou consolo em um convento em Mércia, que oferecia cuidados e apoio a meninas em risco. Apesar do confinamento forçado, ela era educada e agradável com a equipe e outras crianças, sempre feliz, brincando ao ar livre. Ela aprendeu a tricotar e isso se tornou uma espécie de paixão. Ela passava muitas horas tricotando e foi notado que ela frequentemente tinha uma caixa de costura ao seu lado. O nome da família, no entanto, continuou a aparecer na imprensa. Antônio e Manuel, irmãos mais velhos, formaram uma dupla de cantores e um empresário os levou em turnê pela Espanha. Essa carreira foi breve. Antônio também tentou se tornar um toureiro, mas novamente suas tentativas de se tornar famoso na Espanha por algo além de ser o irmão de Piedad Martínez del Aguilar falharam. Com o tempo, Antônio e Manuel ficaram conhecidos pela polícia por suas atividades ilegais. Foram presos por roubo de motocicleta. E alguns anos depois, Antônio foi considerado culpado por assassinar um motorista de táxi e recebeu uma sentença de prisão perpétua, enquanto a história da família desaparecia dos jornais e das mentes do povo espanhol. Antônio voltou a ser notícia quando, em 1978, ele se envolveu com outros 15 detentos em uma ousada fuga da prisão. Juntos, os prisioneiros conseguiram cavar um túnel para a liberdade. No entanto, foram capturados novamente pouco tempo depois. Tragicamente, a vida do Sr. Andrés Martínez del Águila e de sua esposa Antônia continuou a ser prejudicada. Eles foram rejeitados pela sociedade e ficaram com um vazio interno após a perda de 5 de seus filhos e os terríveis crimes de Piedad, Antônio e Manuel. Andrés perdeu o emprego, mas achou trabalho como coletor de lixo. No entanto, ele ficou cego e mergulhou sua família na pobreza. Infelizmente, ele morreu alguns anos depois. Os detalhes da vida de Piedad após seu sepultamento são um tanto incertos. Algumas contas sugerem que ela abraçou a vida religiosa, enquanto outras indicam que ela voltou para as ruas e escondeu sua identidade, a verdade sobre seu paradeiro, e ações permaneceu elusiva enquanto ela tentava esconder seu passado. O próximo caso é da Argentina do início do século XX. Caetano Santos Godino nasceu no dia 31 de outubro de 1896, no bairro empobrecido de Parque Patrícios, em Buenos Aires. 10 anos antes, seus pais vieram da Calábria, Itália, para a Argentina. Como muitos italianos na época, eles encontraram poucas oportunidades na Itália para melhorar suas circunstâncias. A terra e a propriedade haviam se dividido ao longo das gerações. Sem indústrias modernas, a vida ficou cada vez mais difícil em muitas pequenas cidades. Entre 1876 e 1900, cerca de 220 mil italianos deixavam o país anualmente, a maioria migrando para a América do Sul ou Estados Unidos da América. Caetano era o mais novo de 9 filhos. Ele tinha 3 irmãos e 5 irmãs. Seu pai, Fiore, era construtor e tocava violão na rua para ajudar na renda, pois sustentava uma família grande. Sua mãe, chamada Lucia, ficava em casa para cuidar dos filhos. Seus pais só haviam recebido uma educação básica e nenhum deles conseguia ler mais do que algumas palavras. Caetano vivenciou a violência desde cedo. Seu pai bebia e frequentemente o agredia. Ele também foi abusado por seu irmão mais velho, Antônio. Seu início de vida foi difícil. Seu pai tinha sífilis ao concebê-lo, o que causou problemas de saúde a Caetano na infância. Ele cresceu em uma das áreas mais pobres de Buenos Aires e, desde cedo, evitava passar tempo na pequena e lotada casa com sua família.
Ele era pequeno para a idade e parecia uma criança quieta, tímida e inofensiva. Ele frequentava a escola, mas tinha dificuldade de atenção e, por seu comportamento, era frequentemente transferido de escola. Frequentemente não ia às aulas e preferia passar o dia vagando pelas ruas. Crianças da mesma idade zombavam dele por ser pequeno e ter orelhas grandes. Eles cruelmente o chamavam de El Petizo Orejudo, que significa o anão de orelhas grandes. Ele andava sozinho, depois fez amizade com crianças mais novas que confiavam nele pela baixa estatura. Agora, com 7 anos, seu comportamento ficou ainda mais problemático. Um policial local viu ele jogando um menino de 2 anos em uma vala. O policial o levou para a delegacia, mas como ele era muito jovem, apenas lhe disseram para não fazer uma coisa tão terrível novamente. 1 ano depois, ele atirou pedras em uma menina com menos de 2 anos. Novamente isso foi testemunhado por um policial. Ele foi levado de volta à delegacia, onde ficou em uma cela até seus pais chegarem para buscá-lo. Em 22 de março de 1906, uma menina de 3 anos chamada Maria Rosa Fassi desapareceu. A polícia investigou o caso, mas ela nunca foi encontrada. Ninguém suspeitava que Caetano, de 9 anos, pudesse ter algo a ver com o desaparecimento dela. Eventualmente, seus pais voltaram para a Itália e a investigação foi encerrada. Ele incendiou um armazém na Calle Corrientes. O corpo de bombeiros chegou para apagar e a polícia o prendeu. Por algum motivo, no entanto, eles não o acusaram e o libertaram pouco depois. A polícia havia se preocupado com o comportamento de Caetano. Receberam muitos relatos de que ele era cruel com animais e matava pássaros, que guardava em uma caixa de sapatos. Os pais dele já haviam contado ao inspetor de polícia local que ele guardava a caixa de sapatos debaixo da cama e o inspetor de polícia já havia pedido aos seus oficiais para ficarem de olho em um garoto de orelhas grandes durante a patrulha. Em 1908, ele tentou afogar um menino de 2 anos em um coxo de cavalo. Felizmente, o dono do estábulo chegou a tempo e salvou a vítima. Em outra ocasião, ele queimou as pálpebras de um bebê de 20 meses com um cigarro. A mãe da criança chegou e Caetano fugiu antes de conseguir agir. Os pais de Caetano, preocupados com seu mau comportamento, convenceram as autoridades a interná-lo em uma instituição para jovens infratores. Em 1911, aos 14 anos, ele foi libertado. Ele aprendera a ler e escrever, e sua família esperava que ele seguisse em frente. Ele achou emprego em uma fábrica de fios, mas logo foi demitido. Depois disso, ele mudou de fábrica várias vezes, sem ficar muito tempo em nenhuma. Ele foi visto como trabalhador não confiável e mau administrador de tempo. Em 1912, Caetano novamente se encontrou passando seus dias andando pelas ruas de Buenos Aires. No dia 26 de janeiro, o corpo de uma criança foi encontrado em uma casa na Calle Pavon. O corpo foi posteriormente identificado como sendo de um jovem menino chamado Arturo Laura. A polícia investigou, mas com recursos insuficientes e sem nenhuma pista. Não conseguiram prender o responsável pelo crime. 6 semanas depois, em 7 de março, a menina de 5 anos, Raina Vanikoff, olhava uma vitrine com seu avô. De repente ela começou a gritar. As pessoas se viraram e viram que o vestido da pequena menina estava pegando fogo. Um policial tentou apagar o fogo às pressas. Eventualmente, com a ajuda de transeuntes, ele conseguiu fazer isso. Uma multidão se reuniu para ver o que acontecia, muitos apenas observando, provavelmente horrorizados. Entre eles havia um adolescente estranho, de orelhas grandes. Raina foi levada ao hospital, onde morreu dias depois. Mais incêndios ocorreram na cidade, mas a polícia não descobriu os responsáveis. No dia 24 de setembro, um cavalo foi atacado com faca. Em 8 de novembro de 1912, Caetano foi achado com o menino Roberto Russo, de 2 anos, perto de um fosso. O pequeno menino tinha uma corda amarrada ao redor dele. Caetano foi levado à delegacia e disse que só resgatava a criança porque ela havia caído. Havia muito poucas evidências para acusá-lo, então ele foi liberado. Apesar de ser preso e liberado, Caetano Santos Gordino continuou a cometer seus crimes. No dia 16 de novembro, ele foi visto por um policial agredindo uma jovem chamada Carmen Giottoni,
Mas antes que o policial pudesse repreendê-lo, Caetano fugiu. 4 dias depois, ele tentou sequestrar a menina Carolina Neolena, de 2 anos. Felizmente, ela começou a gritar e seus gritos foram ouvidos por vizinhos preocupados. Todos esses incidentes ocorreram nas áreas mais pobres da cidade, conhecidas por moradias precárias, superlotação e criminalidade elevada. Caetano conhecia bem essa área da cidade. Ele conhecia as ruas e prédios abandonados. Ele andava pelas mesmas áreas de Buenos Aires desde que se lembrava. A polícia, no entanto, estava desconfiada dele. Achavam estranho ele sempre aparecer quando as crianças estavam em perigo ou precisavam de ajuda. No dia 3 de dezembro, o Sr. Antônio Giordano olhou pela janela, pois não conseguia mais ouvir seu filho, Isualdo, que estava brincando do lado de fora. Naquela época, crianças pequenas costumavam brincar nas ruas. Quando o Sr. Giordano foi para a frente de sua casa, não havia sinal do jovem menino. Ele procurou, mas não o viu. Agora muito preocupado, ele andou pelo bairro, mas ainda não havia sinal de Risualdo. Depois, ele foi à delegacia e informou o desaparecimento do filho. A polícia apenas afirmou que a criança era muito jovem e não poderia ter ido longe. O Sr. Giordano seguiu buscando. Uma assistente de loja disse que viu seu filho com um adolescente estranho de orelhas grandes que comprou doces para ele. Outras pessoas também viram Esualdo e descreveram como ele estava andando com um adolescente de orelhas grandes. Caetano levou a criança para uma área abandonada e deteriorada chamada Quinta Moreno. Só restavam galpões enferrujados após o fechamento da fábrica de tijolos. Havia buracos nas paredes. Adolescentes entediados costumavam frequentar esse lugar. Lixo espalhado por todo lado e Esualdo começava a chorar. Enquanto ele chorava, Caetano dava doces para ele e tentava acalmá-lo, mas o pequeno estava muito ansioso e seu choro continuava. Caetano amarrou os braços e as pernas do menino com uma corda e o derrubou no chão. Apesar de abandonada, as pessoas atravessavam a área para ir de um bairro a outro, então alguém ouviria um menino em apuros. Mas antes que alguém passasse, o choro parou. Muitas pessoas procuravam Esualdo e, ao sair, Caetano foi abordado pelo Sr. Giordano, que perguntou se ele vira seu filho. Caetano respondeu que não e aconselhou o senhor a ir à delegacia de polícia. Então Caetano se afastou. O Sr. Giordano se encontrou na área degradada de Quinta Moreno. Ele olhou ao redor, achando que ali era um lugar onde crianças se esconderiam. De repente, ele notou algo que parecia estranhamente fora do lugar, encostado em uma parede. Ao se aproximar, viu que o objeto cobria um buraco. Ele o moveu e espiou para dentro. Lá no chão, ele podia ver o corpo sem vida de uma criança pequena, coberto com um lençol. Ao puxar para trás, seu coração afundou ao perceber que a criança era seu filho. Ele havia sido morto por estrangulamento e um prego na testa. A polícia chegou e inspecionou a cena, encontrando apenas o corpo cercado por latas e papéis deixados por adolescentes, sem pistas reais. O corpo de Risvaldo foi levado à casa dos pais para ser preparado e receber homenagens dos enlutados. As pessoas se perguntavam que monstro faria isso com uma criança inocente. Um dos enlutados era Caetano. Ele ficou em silêncio antes de se aproximar e tocar a cabeça do corpo. Em seguida, ele recuou de volta para a multidão de espectadores e saiu. A morte de Esualdo Giordano, de 3 anos, foi amplamente divulgada pela imprensa. Eles sabiam que histórias como essa geravam muito interesse do público de Buenos Aires, e quando os jornais da noite saíram, parecia que todos na cidade já tinham ouvido falar sobre isso. Testemunhas vieram à frente e contaram à polícia que viram uma criança caminhando e comendo doces na companhia de um pequeno adolescente de orelhas grandes. No dia seguinte, quarta-feira, 4 de dezembro de 1912, a polícia foi à casa de Caetano e o prendeu. Encontraram pedaços de corda no bolso dele, iguais à corda do corpo de Esualdo. Caetano, porém, não iria negar que cometeu o assassinato.
Ele relatou à polícia toda a história dos eventos do dia anterior e também confessou crimes anteriores, incluindo o assassinato de Maria Rosa Fassi em março de 1906. Infelizmente, este local havia sido desenvolvido e a polícia não conseguiu investigar suas alegações. Caetano foi levado para um asilo, avaliado por médicos e psiquiatras. Eles eventualmente o declararam como insano. Seu comportamento violento continuou quando atacou um paciente companheiro. A pressão aumentou na imprensa para que Caetano fosse a julgamento e em 1915 ele foi condenado à prisão perpétua. A princípio ele foi enviado para a prisão de Las Heras, depois foi transferido para a prisão de Ushuaia, que ficava a 3.000 quilômetros de Buenos Aires, e na época era a prisão mais ao sul do mundo. No geral, ele era um bom detento. Foram atribuídas a ele tarefas de trabalho, as quais ele realizava sem reclamar. Ele solicitou liberdade condicional 2 vezes, mas em ambas as ocasiões foi negada pelas autoridades argentinas. Caetano se institucionalizou no sistema prisional e, possivelmente, por vergonha de sua notoriedade, sua família retornou à Itália e cortou todo o contato com ele. Caetano faleceu em 15 de novembro de 1944. A causa oficial da morte foi hemorragia interna por úlcera gástrica, mas anos depois, um guarda revelou que ele morreu após ser ferido por outros presos ao matar o gato da prisão. A prisão foi fechada em 1947 e agora é um museu. Existem figuras de cera de alguns dos presos famosos e, claro, um deles é Caetano Santos Godino. O quarto caso é do final do século XIX na Inglaterra. Robert Coombs nasceu em Londres em 1882. Seu pai também se chamava Robert e ficava longe de casa por longos períodos, pois trabalhava como mordomo em um transatlântico, o que significava que o jovem Robert e seu irmão Nathaniel, que nasceu em 1883, foram principalmente criados por sua mãe, Emily. A família era conhecida por ser feliz, e Emily era muito orgulhosa de seus 2 filhos. Ela foi descrita como uma senhora muito agradável e prestativa, que sempre se certificava de que seus meninos fossem para a escola bem arrumados, e que sua casa estava sempre limpa e arrumada. Na década de 1890, a família mudou-se para 35 Cave Road, em Plaistow, na zona leste de Londres. Os 2 meninos sempre foram relativamente obedientes, mas agora, à medida que cresciam e Robert se tornava um adolescente, era mais difícil para a mãe deles, Emily, discipliná-los, especialmente porque o pai deles estava tão frequentemente longe de casa, no mar. Robert era uma criança imaginativa e talentosa na música. Muitos de seus professores disseram a seus pais que ele parecia maduro para sua idade jovem, mas eles também estavam preocupados com sua fascinação por literatura do tipo quadrinhos, conhecida na Grã-Bretanha vitoriana como Penny Dreadfuls. Essas eram publicações que continham muitas histórias baseadas em ficção sobre heróis, vilões e o sobrenatural, e Robert parecia estar lendo-as em todas as oportunidades. Apesar de ser um menino alegre e brilhante, Robert também tinha momentos de ansiedade. Em junho de 1895, o marido de Emily, Robert, retornou após seu navio chegar a Londres. A vida parecia boa, a família passava tempo junta, aproveitando os longos dias de verão, mas inevitavelmente ele teve que voltar ao trabalho e no 4 de julho de 1895, Emily se despediu do marido enquanto ele voltava para o seu navio. Como sempre, ela ficou um pouco triste ao vê-lo partir, mas se consolou sabendo que tinha seus 2 filhos e dinheiro suficiente deixado pelo marido até seu retorno. Alguns dias depois, na segunda-feira, 8 de julho, Robert, de 13 anos, passou a noite lendo, enquanto seu irmão Nathaniel, aproveitando que o pai acabara de sair, começou a bagunçar. Sua mãe já estava para baixo, cansada após um dia longo e quente. Depois de um tempo, com Nathaniel continuamente desobedecendo-a, ela deu-lhe um tapa. Logo depois, ela foi para a cama. No dia seguinte, Robert e Nathaniel levantaram-se cedo e, após pegarem dinheiro da bolsa de sua mãe, foram ao campo de cricket do Lord para ver uma partida de cricket com o famoso jogador William Gilbert Grace. Eles voltaram no dia seguinte para assistir à continuação do jogo.
Os meninos aproveitaram o verão brincando ao ar livre com amigos e gastando o dinheiro deixado pelo pai para a mãe. Tudo parecia bastante normal. Quando ficaram sem dinheiro, Robert penhorou alguns objetos dos pais. No entanto, ele era muito jovem para poder fazer isso, então ele pediu a um marinheiro de 39 anos chamado James Fox para fazer isso por ele. O Sr. Fox prontamente atendeu. Por volta do dia 13 de julho, os vizinhos começaram a notar que não viam a Sra. Emily Coombs há cerca de uma semana e perguntaram a dois meninos se estava tudo bem. Eles disseram que a mãe foi a Liverpool porque uma tia rica morreu e ela herdaria parte dos bens. No entanto, uma vizinha chamada Sra. Burridge achou muito estranho que a mãe dos meninos simplesmente fosse embora sem contar a ninguém, então entrou em contato com a tia deles. Ela era uma senhora muito simpática, que era casada com o irmão do pai dos meninos e, estranhamente, também se chamava Emily, mas para evitar confusão, era conhecida como Sra. Emily Harrison Coombs. Após receber a mensagem da Sra. Burridge, a Sra. Harrison Coombs ficou muito preocupada. Ela já havia ido à casa na Cave Road em 2 ocasiões anteriores, mas ninguém havia atendido a porta. Então, em 15 de julho, por volta das 6 da tarde, ela retornou à casa com a Sra. Burridge. Desta vez, a porta foi atendida por um homem. Ele só a abriu um pouco e quando ela perguntou se poderia ver a Sra. Coombs, o homem respondeu que ela tinha ido para Liverpool e fechou a porta. Nem a Sra. Emily Harrison Coombs, nem a Sra. Burridge sabiam quem era esse estranho homem, mas por sorte, quando as duas senhoras se viraram para sair, elas notaram Robert e Nathaniel caminhando em direção à casa. A Sra. Harrison Coombs logo perguntou onde estava a mãe deles. Calmamente e sem expressão, Robert explicou que a tia rica de sua mãe morreu e ela foi a Liverpool tratar da herança. Robert e o irmão se viraram e correram para brincar no campo de recreação. Mesmo assim, Sra. Emily Harrison Coombs estava confusa. Ela achou estranho que sua cunhada simplesmente fosse para Liverpool, sem contar a ninguém, e deixasse os meninos com um cavalheiro um tanto estranho. 2 dias depois, na quarta-feira, 17 de julho de 1895 às 9, ela voltou a casa na Rua Cave, 35. Ela bateu na porta, mas não houve resposta. Desta vez, ela decidiu entrar. Ela não seria dispensada por um estranho ou um adolescente. Ela voltou às 21 e, desta vez, um de seus sobrinhos atendeu a porta. Antes que eles tivessem a oportunidade de dizer qualquer coisa, ela arrombou a porta e marchou pelo corredor. Ela olhou em volta e notou imediatamente que a propriedade estava desarrumada. E tinha um cheiro horrível, o que era estranho, pois sua cunhada sempre mantinha a casa muito arrumada. Ela se dirigiu ao salão dos fundos, onde viu Robert e o homem que havia atendido a porta anteriormente jogando cartas. Eles pareciam alarmados ao vê-la, e ela perguntou severamente a Robert onde estava sua mãe. Desta vez, seu sobrinho não parecia calmo e murmurou que ela tinha ido ver a vizinha Sra. Cooper. E então se ofereceu para levar sua tia para vê-la. No entanto, a Sra. Emily Harrison Coombs não acreditou no que ele estava dizendo e exigiu entrar no quarto de sua mãe. Robert disse que ela não podia, pois estava trancado e ele não tinha a chave. Ela ficava cada vez mais preocupada e impaciente. Nesse momento, o mais jovem dos 2 meninos, Nathaniel, tinha ido para o jardim através de uma janela, aparentemente em um estado muito ansioso. Agora que ela conseguiu entrar na propriedade, ela não iria sair até que tivesse estado em todos os quartos. Ela enviou uma mensagem para a proprietária pedindo a chave reserva do quarto de Emily, e quando chegou, ela subiu as escadas, ela destrancou a porta e a abriu nervosamente. Ela foi tomada pelo cheiro horrível e, quando olhou para o quarto, ela se deparou com a visão macabra do corpo morto de sua cunhada deitado na cama. Estava em um terrível estado de decomposição e estava infestado de larvas. Ela mal podia acreditar no que estava presenciando, mas apesar de seu estado de choque e horror, a Sra. Harrison Coombs conseguiu chamar a polícia.
Antes da chegada da polícia, Robert, que agora estava se sentindo bastante angustiado, contou à sua tia o que aconteceu na terrível noite de 8 de julho de 1895. Ele disse que seu irmão se comportou mal e sua mãe o espancou. Nathaniel estava muito chateado e disse que queria matá-la, mas não conseguia fazer isso sozinho, então pediu a Robert para fazer isso. Robert contou que dormiu na cama da mãe naquela noite e por volta das 3h45 da manhã levantou-se e a esfaqueou. A senhora Harrison Coombs perguntou se Emily estava acordada quando ele fez isso, e ele respondeu que sim, ela estava com a mão sobre o rosto. Quando o policial Robert Thorpe chegou, ele inspecionou a cena e imediatamente notou uma faca tipo adaga no pé da cama e um objeto tipo cacetete deitado entre a cama e a janela. Ele logo foi acompanhado pelo médico da polícia chamado Dr. Kennedy, que apesar do terrível estado do corpo, concluiu que a causa da morte foi uma facada no coração. Robert Coombs, de 13 anos, seu irmão Nathaniel, de 12 anos, e James Fox, de 39 anos, foram advertidos pela polícia e levados à delegacia para interrogatório. Com a divulgação do crime, jornalistas foram à Rua da Caverna 35. Eles entrevistaram amigos e vizinhos e descobriram que todos consideravam os Coombs uma família simpática e amigável. Os vizinhos contaram aos repórteres que os dois meninos haviam agido completamente normal durante os 10 dias anteriores e nenhum deles tinha ideia de que o corpo de sua mãe, Emily Coombs, estava decompondo no quarto de cima de sua casa. Após intensos questionamentos, a polícia não acusou Nathaniel de qualquer participação no crime e, embora pensassem que James Fox poderia ter sido um cúmplice, ele foi considerado não envolvido. Então Robert Coombs foi acusado do assassinato de sua mãe Emily Coombs. O sensacional julgamento começou no Old Bailey, em Londres, no dia 9 de setembro de 1895. Apesar da pouca idade, a acusação estava determinada que o acusado, se culpado, deveria ser enforcado. A defesa era simples. Eles teriam que provar que o acusado estava insano quando cometeu o assassinato. Seu pai testemunhou que sua falecida esposa era uma mulher excitável que ria e chorava ao mesmo tempo. Ele confirmou que o nascimento do primeiro filho causou-lhe muito sofrimento. Ele também contou ao tribunal que seu filho começou a reclamar de dores de cabeça quando tinha 4 anos de idade, e isso foi confirmado pelo médico. No entanto, o Sr. Coombs, ao responder a uma pergunta da promotoria, disse que não havia histórico de doença mental em seu lado da família. O fato de Robert estar tão obcecado em ler romances baratos foi levantado nos tribunais e aproveitado pela imprensa, surgiu uma nova discussão sobre se essas produções literárias, seriadas, baratas, que continham crime e violência, poderiam ter influenciado uma mente tão impressionável. Mais testemunhas foram chamadas, parentes, amigos, vizinhos e o médico da prisão que observou o comportamento e o estado mental de Robert durante o tempo entre sua prisão e julgamento. O médico George Edward Walker observava Robert desde 18 de julho de 1895. Ele disse ao tribunal que percebeu mudança no comportamento do réu em 5 de agosto, quando começou a reclamar de dores na cabeça. Quando o Dr. Walker examinou a cabeça de Robert, ele notou uma cicatriz muito leve logo à frente de sua orelha esquerda, que em sua opinião pode ter sido causada por instrumentos usados no momento de seu nascimento, e se eles comprimiram o cérebro, podem ter causado alguma instabilidade mental. Nathaniel também foi chamado como testemunha para relatar o ocorrido na 35 Cave Road, em 8 de julho de 1895. Ele deu um relato grave e angustiante dos eventos. Quando todas as testemunhas deram seus depoimentos, o júri se retirou para considerar seu veredito. Após 1 hora, eles retornaram e o chefe do júri se levantou, e quando o juiz perguntou se eles consideravam o réu culpado ou inocente,
Ele respondeu culpado com uma recomendação de misericórdia por causa de sua jovem idade e porque o júri não acreditava que ele entendesse a seriedade de seu ato. O juiz, Sr. Justice Kennedy, instruiu o júri a determinar claramente se o réu era ou não insano e pediu-lhes novamente que se retirassem e considerassem seu veredito. Quando retornaram, o chefe do júri se levantou novamente e, quando perguntado se consideravam o réu culpado ou inocente, ele respondeu, culpado, mas acrescentou que o júri considerava o réu ter estado insano quando cometeu o ato. O juiz então sentenciou Robert Coombs à custódia na prisão de Holloway, a critério de Sua Majestade. Robert retornou à sua cela na prisão. Ele havia sido salvo do carrasco, mas logo depois foi enviado ao hospital psiquiátrico Broadmoor, onde se tornou o paciente mais jovem. Ele permaneceu lá até 1912, quando aos 30 anos foi libertado após cumprir 17 anos de prisão. Em 1914, 2 anos após sua libertação de Broadmoor, Robert foi para a Austrália, seguindo os passos de seu irmão. Quando a Primeira Guerra Mundial foi declarada, ele se alistou no exército e, com seus talentos musicais, tornou-se um músico e carregador de macas, e em 1916 foi condecorado com a Medalha Militar por bravura notável em campo. Após a guerra, Robert foi trabalhar em uma fazenda na pequena vila australiana de Nana Glen, em Nova Gales do Sul. Ele também ensinava música aos moradores da vila. Robert Coombs morreu no dia 7 de maio de 1949. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou feedback que possam ter e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.